Olá, sejam muito bem-vindos de volta a Psicobranding. A gente agora vai começar o terceiro bloco de conteúdos do nosso curso. É o bloco que eu estou chamando de Go to Market, que é basicamente falar das ações de marca, como a gente pode pensar o marketing depois que a gente pensou na estratégia de construção de marca, depois que a gente olhou para como se configura o cérebro humano e como ele se conecta com marcas, e como a gente constrói marcas para se conectarem com essas características do cérebro, tá? Então, a gente olhou para isso já nesses dois primeiros blocos do curso. Agora, a gente vai olhar para uma perspectiva ainda mais prática no processo de projeção de marca. Então, qual que é a ideia? A gente falou desse termo projeção quando a gente construiu o conhecimento sobre posicionamento, né? E sobre tudo que a gente está falando até agora. Mas, então, o que a gente quer trazer agora para esse bloco? Então, toda uma esfera estratégica de marketing, que é a ida ao mercado, para projetar, para fazer a projeção dos elementos de comunicação, de marketing, de marca que a gente construiu, pensando em posicionamento, em personalidade, em identidade e narrativas, ok? Qual a melhor maneira de levar isso para o mercado, de projetar sua marca para o mercado, para construir significação de marca no imaginário do consumidor. Lembrando que marca é esse processo de significação. Branding, a gente vai ver agora a diferença de branding e marketing. Branding é essa construção e essa projeção contínua dos ativos de marca, que são os elementos que constroem essa significação no nosso imaginário. Ok? Então vamos lá. Deixa eu colocar o slide aqui para a gente. Então, chegamos na nossa aula 14, estamos quase chegando na metade do curso. A gente ainda tem daqui para frente mais três blocos, né, contando com esse que a gente está começando agora, o Go to Market. Depois desse bloco, a gente vai entrar num bloco que fala sobre vendas, sobre os objetivos de venda e como eles podem se conectar com as características do consumidor e de marca. E o último bloco, a gente vai falar de cultura, de branding como um elemento de cultura corporativa, tá? Então, nessa aula de hoje, essa aula que inaugura a frente Go to Market, a gente vai entender essa diferença de branding e marketing, né? O que é uma coisa, o que é outra. E esse eu acho que é a grande dúvida da maioria das pessoas que não vivem, né, o marketing, que não trabalham com branding. Muitas vezes até trabalham, mas tem essa dúvida, essa questão conceitual de fato, né? E essa confusão também existe muito porque essas áreas, quando a gente pensa na estrutura corporativa de uma empresa, elas convivem muito, né? Você tem estruturas de uma área de marketing, né, regida por um CMO, por um diretor de marketing, por exemplo, que lidera todas as frentes de marketing e de branding. São raras as empresas que têm essas áreas separadas, e a gente precisa entender se de fato essas áreas precisam ser separadas. O que a gente vai olhar em cultura, lá no último bloco, é como a gente pode construir essa estruturação de branding, e isso vai depender muito da visão que o negócio tem do branding, do papel do branding no negócio. Se o negócio tem uma visão do branding como cultura, o branding se posiciona e se estrutura de uma maneira diferente de empresas que olham para o branding apenas como uma área operacional de marketing, por exemplo. Tá? Então, lá na frente a gente vai discutir isso mais a fundo. O que interessa para a gente agora é entender essa diferença e quais são os drivers que me orientam conceitualmente para a construção de marca, para tudo que a gente viu até agora aqui no curso, tá? E aí, essa é a frase que, eu, que eu mais gosto de trazer para falar sobre essa diferenciação de branding e de marketing, tá? Instagram não é branding, tá? Rede social não é branding. Rede social é marketing, né? Instagram é marketing. E aí, vou deixar claro aqui, aí vou trazer essa configuração de Instagram, porque como a gente conhece muito bem o seu funcionamento, nós somos usuários de redes sociais, isso aqui fica muito claro para a gente, eu consigo deixar muito claro a partir dessa perspectiva de rede social, do Instagram, que é uma coisa, o que é outra, o que é branding, o que é marketing no fim do dia, operacionalmente falando, né, na prática, qual é a diferença das duas coisas, né? Então, olhando os conceitos, branding, a gente já viu
bastante até aqui, significação no imaginário do consumidor. Então, branding é conceito, é algo que é intangível, né? O exemplo que eu dei no início do curso, quando a gente pensa em Nike, né? A marca Nike, ela não existe, o que existe é um tênis, né? O que existe no mundo real é um tênis. A marca Nike, ela é uma construção realizada ao longo do tempo, ao longo de todas as projeções de comunicação da empresa, de algo, de um conjunto de significações que significam algo no nosso imaginário, que existem no nosso inconsciente. Nosso inconsciente, pré-consciente, consciente, a depender de como a gente estimula, como a marca estimula a sua significação na psique humana. A gente viu bastante sobre isso até aqui, mas branding é essa significação que eu acesso a partir de identidade visual e de uma série de elementos da projeção de marca, tá? Ficar claro. Marketing é estratégia de canais que conectam empresa e consumidor. Então, o Instagram, ele é um canal, né? Ele é um canal de conexão de marca e consumidor. O branding precisa de canais para se projetar. Para construir significação, o branding precisa olhar para canais de marketing. E aqui, quando a gente fala de canais de marketing, a gente pode a gente pode observar de canais como uma ponte entre o branding, entre o que eu quero projetar como significação de marca e o meu consumidor. A gente olha para canais de maneira multidisciplinar, olhando a estrutura corporativa. Então, eu posso considerar o time, e devo considerar o time de vendas como uma estrutura que conecta a construção de marca, de significação de marca, com o consumidor. Eu posso olhar o time de operações, eu posso olhar a estrutura de produto, eu posso olhar a minha estrutura corporativa mesmo, as lideranças, os colaboradores, os meus processos operacionais, os meus canais de contato com o consumidor, enfim, todas as frentes de fato do negócio como canais que conectam o branding, que é essa construção de significação que a gente está olhando até agora, com o consumidor. De novo, lá no bloco de cultura corporativa, a gente vai olhar isso no detalhe, tá? A gente vai construir esse conhecimento no detalhe. O que interessa para a gente agora é compreender essa relação, essa diferença. Branding é estratégia de significação, tá? Ela habita e se constrói num ambiente do imaginário do consumidor. Marketing são os canais que eu utilizo para me conectar com o consumidor. Então, eu posso entender o Instagram como uma ferramenta, como um canal de marketing, onde eu desenvolvo e projeto o meu branding, o branding da minha marca. Ou eu posso considerar o Instagram apenas como um canal onde eu divulgo algo sobre a minha empresa sem a estratégia de branding consolidada por trás, tá? Então, só aqui a gente já fica muito claro, eu imagino, essa diferença entre branding e marketing. Quando eu tenho os pilares de branding, posicionamento, narrativas, personalidade, identidade bem delimitadas, bem construídas e bem alinhadas, eu construo comunicação no Instagram pautado e sedimentado por essa construção de ativos de marca. Então, a partir daí, eu faço branding através de um canal de marketing chamado Instagram. Mas se eu, enquanto empresa, uso o Instagram de maneira aleatória, sem essa estratégia de branding, eu estou usando o Instagram somente como um canal de marketing, sem uma estratégia consciente de branding. Lembrando que tudo que a empresa comunica é branding no fim do dia, constrói significação, né? A diferença é, esse branding, eu controlo o branding, eu tenho esse branding de maneira estratégica e controlada pela minha empresa, ou essa construção é aleatória, de acordo com aquilo que eu vou comunicando, sem estratégia, né? Então, branding, estratégia e marketing, construção de canais que conectam duas pontas de interesse do meu negócio. Ok? Claro, né? Então, vamos lá. Quando a gente pensa na construção de marca e nessa relação de branding e de marketing, a gente pode considerar duas fases super importantes para essa construção de marca, tá? Então, uma fase que é o setup, que, como o próprio nome diz, é uma espécie de configuração de marca, e aqui a gente está falando de uma perspectiva estratégica de construção de marca, tá? Então, a gente vai abrir aqui como sendo a construção do branding, né? Os elementos que vão caracterizar essa minha marca
no meu processo de projeção. Rollout é o que, é o que a gente chama desse processo de marketing, desse processo de go-to-market, desse processo de entender quais são os canais ou construir canais que vão projetar essa estratégia de branding que eu construí no setup, que vão conectar isso com a minha audiência, com o meu mercado consumidor e com potenciais clientes, tá? Você tem uma frente mais estratégica, mais de negócio, né, mais corporativa aqui, digamos, mais institucional, muitas vezes, e uma frente mais operacional, tática, olhando para a projeção, de fato, do que a gente está construindo, tá? Então, nessa aula, a gente vai discutir no detalhe cada uma dessas fases, tá? Quando a gente olha para setup de marca, a gente já falou bastante disso no bloco de construção, no bloco de construção de marca, no bloco de marcas, aqui a gente vai dar uma revisada e conectar com o rollout, com o marketing, que é a necessidade de observar o mercado, entender, construir um mapa de atributos, lembra que a gente falou sobre isso? Entendendo algumas frentes importantes de diagnóstico desse mercado, que é quem são os players que atuam no mercado, quem são os players, né, em empresas que são referências no meu mercado ou em outros mercados, e eu olho para eles com a perspectiva de benchmarking, por exemplo, compreendendo a estratégia de comunicação desses players, entendendo quais são os atributos que eles utilizam para se posicionar no mercado e se esses atributos de fato diferenciam seus respectivos negócios ou não, ok? Segunda frente, eu olho para a jornada de compra do consumidor, olhando todas as fases da jornada, desde a compreensão de uma dor, de um problema, a busca pelas soluções, a definição das opções que eu vou ter para efetivar a compra, tomada de decisão, ação de compra e o pós-compra. Em todas essas fases, quais são os atributos de negócio que de fato impactam nas tomadas de decisão em cada uma dessas fases, né? As passagens dessas fases na jornada de compra, tá? E aí eu preciso entender se esses atributos de negócio na jornada de compra estão conectados com os atributos que o mercado utiliza para comunicar o seu negócio e se conectar com o consumidor nessa jornada. E aí tem uma terceira frente desse processo de diagnóstico, que é entender qual é o meu atributo de diferenciação, né? Olhando a minha perspectiva de produto, de negócio, de atendimento, de serviço e mesmo de marca, muitas vezes, qual é o atributo que diferencia o meu negócio no mercado consumidor, que só eu posso falar sobre o negócio, e, de fato, esse atributo se conecta com o consumidor ao longo da sua jornada, e a partir disso eu tenho um mapa de atributos que vai definir a estratégia de posicionamento, a estratégia de personalização, identidade e narrativas, tá? Então, o diagnóstico é isso, essa compreensão do valor do produto, a transformação que ele realiza, os atributos de diferenciação, histórico do negócio e a visão de futuro. Visão de futuro é muito importante para a gente olhar estratégia de construção de marca, né? Todos os elementos de marca que a gente constrói, e isso é muito importante, e eu não trouxe isso aqui ainda, e acho que é um momento interessante para a gente falar, eu preciso pensar a estratégia de construção de marca como um projeto de curto, médio e longo prazo, né? Quando a gente fala de brand equity, a gente vai falar de brand equity lá na frente, que é medir o valor da marca para o negócio, a gente está falando de um processo de compreensão de valor de marca como algo que tem a sua tangibilidade, muitas vezes, no médio e no longo prazo, né? No curto prazo, pensando em marca, a gente mede os impactos da comunicação pontual e presente da marca, e aqui a gente vai ver lá em mensuração de marca, que a gente consegue entender a força de significação de marca a partir disso, ok? Mas o brand equity, que é o valor total da marca dos meus processos de construção de negócio, eu vou ter numa perspectiva de, de médio e longo prazo, tá? Então, a importância de se construir branding, por isso que branding é estratégico e essencial para negócio, porque eu olho para o branding para além do impacto do canal de marketing. Eu olho para branding como um projeto, como um processo de construção de significado contínuo no imaginário das pessoas.
Então, quando eu penso em estratégia de construção de marca, eu preciso pensar no longo prazo. Quando eu penso em personalidade, quando eu penso em posicionamento, quando eu penso em narrativas, estrutura de narrativas e identidade visual, eu preciso pensar no longo prazo. Quando uma empresa constrói, define um logotipo com a sua equipe, ela potencialmente está pensando no longo prazo. Todo mundo sabe que não se pode ficar trocando o logo de um dia para outro, né? Você tem algumas variações ao longo do tempo e está tudo bem, nos processos de rebranding, né? Mas na prática, você precisa dar margem de tempo hábil para que esse processo se construa, tá? Então, visão de futuro é importante, porque o que eu for construir agora, em termos estratégicos de marca, deverá impactar a minha visão de futuro lá na frente. Onde a minha empresa quer estar daqui 5, 10 anos? O que eu estou construindo hoje para essa conexão humana entre marca e consumidor servirá para a empresa que eu quero ser no futuro, daqui 5, 10 anos? Então, essa mentalidade ela é importantíssima para a gente pensar em construção de elementos e ativos de marca no presente, tá? E o meu diagnóstico vai envolver essa habilidade de olhar futuro, tá? E aí, mercado é isso que a gente está falando, né? Olhar a concorrência, a comunicação do mercado, a maturidade de mercado, a gente já falou bastante de maturidade de mercado aqui, a jornada, os atributos de impacto e, a relevância do atributo na operação, né, de fato, do mercado, na relação de consumidor e empresas, tá? Aí é isso, aí a gente constrói esse mapa de atributos, né? E quais são os atributos o mercado já utiliza para se comunicar, né? Falamos bastante disso. E quais atributos impactam a tomada de decisão de compra em cada fase da jornada, mas a diferenciação do negócio, tá? Então, aqui está evidente tudo que a gente já falou, tá? E os ativos de marca, que é a definição do posicionamento de negócio e da marca, a personalidade, identidade, narrativas, olhando para essa perspectiva presente, curto prazo, médio prazo e longo prazo, né? Vamos olhar agora o outro lado da moeda, que é o lado do rollout, e aqui é o marketing na prática, né? É a ida ao mercado, marketing, ida ao mercado, go to market. E aí a gente tem algumas frentes que a gente precisa olhar para construir esse conhecimento sobre projeção de marca a partir de canais e a partir do go-to-market, tá? Aqui são as frentes de negócio que a gente opera, que a gente tem nos processos corporativos, dia a dia, operacionais, que tem essa potencialidade de projetar a construção de marca, né? Individualmente, cada um deles tem o seu objetivo de negócio, a gente vai olhar para eles, mas esses objetivos de negócio, dessas frentes de negócio, precisam estar costuradas com a minha estratégia de marca alinhada e determinada no setup, né? Na primeira fase estratégica, né? Então, a gente olha para 4 frentes de negócio aqui para projetar oficiais, né? A gente vai falar depois do mundo corporativo, mas como operação estratégica mesmo de marketing, né? Presença digital, a performance, e aqui a gente vai falar bem de performance digital, tá? Funil de vendas e customer experience, né? Então, vamos entender em detalhe como o branding opera em cada um deles. A presença digital de fato, a presença da marca nos canais sociais. Então, a gente está falando de Instagram como um canal de marketing para a presença digital da marca, que pode estar baseada numa estratégia de branding definida em setup ou não, né? Então, a gente quer que esteja, né? A gente entende que é importante estar, né? Então, em quais canais sociais a marca deve estar presente para se conectar com o mercado consumidor? Então, a presença digital hoje é fundamental. Então, a gente pensa numa perspectiva orgânica, né? Uma perspectiva de controle da empresa, então o canal da empresa nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok, e ali ela vai construir conteúdos ad eternum que corroboram com o processo de construção estratégica de marca, né? E se conectam com o consumidor. O site é a presença digital da empresa, né? O site está conectado com as diretrizes de marca, isso é importante. As estratégias em busca, né? A gente vai falar disso em performance, mas as estratégias em busca orgânica são importantes, em buscadores, né, como Google e etc., são importantes para o processo de presença digital, né? Quando a gente busca um termo relacionado ao meu negócio, é importante que eu apareça como
um especialista no tema nas respostas do Google. E agora, com inteligência artificial, essa estratégia ela fica ainda mais sofisticada, porque eu preciso que agora as buscas no Google, as respostas já aparecem não como indicativos de sites, né, ou de referências do tema. Isso aparece embaixo, né? Agora, a primeira visão da resposta de Google é uma visão de respostas via inteligência artificial, né? A gente vai ter uma aula para falar sobre inteligência artificial em branding, tá? É a última aula do curso. Mas até lá, a gente só precisa entender que, isso é muito importante, que a gente está num momento, a gente está agora em 2026, num momento de compreensão do mercado sobre essa ativação da presença digital nos buscadores, né? Como eu construo a minha projeção de conteúdo no ambiente digital que vá servir como referência para o Google me apresentar como referência na sua busca de inteligência artificial, né? Então, a gente está vivenciando aí um novo capítulo nesse processo de presença digital olhando para buscadores, né? Isso tem impacto total na performance, né? Porque quando a gente fala de performance, a gente está falando de geração de negócio a partir do digital, principalmente, né? Então, até aqui a gente entendeu e construiu estratégias de performance digital orientados muito nessa perspectiva de buscar, né, nessa entrega que os buscadores fazem. E aqui eu tenho uma perspectiva paga e orgânica. Eu posso fazer uma estratégia de compra de palavras, né, que eu chamo de AdWords, na estratégia de Google, de inserção de anúncios para os buscadores. Então, se eu busco um termo e esse termo é relacionado a um anúncio, né, eu tenho uma possibilidade de comprar esse espaço para gerar mais cliques e interações com potenciais consumidores, ou eu posso fazer isso de maneira orgânica, que é o que a gente está discutindo agora em presença, que é construir conteúdo no ambiente digital, a partir da minha presença digital, é relevante para que os buscadores me compreendam como autoridade em determinados assuntos que eu quero que sejam assuntos. A gente vai falar de arenas de comunicação aqui nesse capítulo de Go-to-Market, ok? Que são arenas de comunicação que eu quero ser percebido como um especialista e que tem a ver e tem sinergia com o meu posicionamento, com a minha personalidade, com a minha identidade, com as narrativas, com a estratégia de narrativa que eu quero construir, tá? Então, quando a gente olha para a performance, a gente olha muito para essa construção de conteúdo como um pilar importante para gerar essa performance. A gente também vai olhar para as redes sociais, construindo conteúdos orgânicos, tudo bem, mas a gente vai falar cada vez mais dos investimentos em mídia paga para gerar tráfego para site, enfim, para os meus canais oficiais, a partir de investimentos financeiros para ampliar a visibilidade e o processo de conexão dos meus conteúdos de marca com o consumidor. Aqui a gente vai ver nesse bloco o papel das marcas como advisors, né, como de fato investidores de mídia para apresentar o seu conceito de marca, o seu produto para o mercado, ok? E aí a gente vem para funil de vendas, por uma perspectiva que vai além da performance digital. Aqui eu já estou falando, considerando que eu tive uma presença digital interessante, essa presença digital gerou para mim uma performance digital, que trouxe para mim leads, né, leads qualificados, e esses leads entram no que a gente chama de funil e esteira de vendas, né? Funil de vendas, porque eu tenho essa perspectiva de topo de funil, eu trago um volume maior de leads, de pessoas interessadas, e ao longo da esteira desse funil, ele vai afunilando até eu chegar num volume de compradores reais do meu negócio no fundo do funil, né? Então, e aí, em todas as fases do funil, eu preciso entender como a minha marca se relaciona com o potencial cliente ao longo dessa jornada. Esse funil se confunde com a jornada de compra do consumidor, se a gente olhar por uma perspectiva de consumidor. Então, se entender daquilo que eu defini no setup de marca, como eu consigo trazer isso para o meu processo de construção, de persuasão e de convencimento ao longo das estratégias de comunicação dentro do funil, né?
a extensão do funil depende do negócio, do mercado, e depende do tempo que leva entre uma tomada de decisão, né? Quando eu entendo que quando o potencial cliente entra no funil de vendas pelo topo, ele tomou a decisão de comprar, e o funil é todo o processo de convencimento para que ele de fato compre e chegue até o final do funil. Então, como as diretrizes de marca podem nos ajudar nesse processo de convencimento contínuo, para que ele vá passando de fases no funil no menor tempo possível. Né? Então, esse é o grande objetivo, e aqui é a maneira como as marcas podem ajudar. De novo, quando a gente for falar de vendas, a gente vai falar disso no detalhe, dessas fases no detalhe, tá? E o Customer Experience, até aqui a gente já entendeu o quão importante é a experiência do consumidor ao longo de toda a jornada pré-venda, venda e pós-venda, principalmente. No pós-venda, eu estou falando que esse cara já está consumindo o meu produto, já está consumindo o meu serviço e tem uma opinião preponderante sobre a qualidade de entrega do meu negócio. E isso impacta a construção de significação de marca no imaginário do consumidor, né? Quando a gente entra hoje no Reclame Aqui, por exemplo, a gente tem ali um oceano de reclamações, né, como o próprio nome do serviço diz, sobre a marca. E aí, como eu gerencio esse processo? Isso constrói marca, isso constrói significação. Isso se conecta com tudo que eu construí no setup de marca e valida o que eu construí no setup de marca, né? Então, todo esse processo de validação de marca está aqui, no Customer Experience. Promessa tem que ser igual a entrega. Em algum momento a gente vai ter um chat só para falar disso. Promessa de marca tem que ter entrega de marca. Se promessa de marca não tem entrega de marca, você tem um problema a gerenciar a tua construção de marca e de conceito, de significação de marca no imaginário do consumidor, tá? Então, como eu me relaciono com o cliente ao longo da experiência, para além também desses processos de uso do produto ou do serviço. E aqui eu também estou falando de posicionamento e de comunicação. Quando a gente pensa em régua de comunicação na jornada de consumo, quais são os pontos de contato que eu, para além do uso do produto, que eu tenho com o consumidor, e como eu estou inserindo os drivers de setup de marca que eu construí para ter essa fortaleza na construção de significado também nessas fases de relacionamento com o cliente ao longo da sua jornada de experiência. Ok? E aí, ainda olhando para a projeção de marca, rollout e marketing, go-to-market, a gente olhou aqui para esses canais corporativos de conexão. Agora a gente vai olhar para a maneira como eu faço essa projeção, né? Como eu preciso dar a intenção dessa projeção. São 3 frentes, a gente já falou disso também nas primeiras aulas de marca, de cérebro e de construção de marca. São 3 elementos principais: frequência, contexto e contraste. Tá? Isso é muito importante para a gente. Né? Frequência é quanto mais vezes a marca aparece nos canais de marketing, mais chances de ser lembrada no momento de compra ela vai ter. A gente vai falar de disponibilidade mental. Então, não adianta nada você construir posicionamento, construir personalidade, identidade, estratégias narrativas, se você não tem a frequência adequada, né? Você pode construir isso, vai variar, vai depender do teu negócio, mas você pode ter uma busca por clientes menor, mais segmentada, e aí você não precisa de tanta frequência, né? Você vende para seus já compradores, por exemplo. Mas ainda assim você precisa avaliar qual é a frequência ideal dentro desse espectro mínimo de comunicação com potenciais clientes, para fazer upsell, cross-sell, etc. Mas a gente está falando de consumo, a gente está falando de ambiente digital e de volume nas transações de negócio. Eu preciso entender a frequência, né? Preciso entender quantas vezes eu preciso que o meu consumidor seja impactado pela minha comunicação de marca para criar subjetivação, para criar significação de marca, criar força de significação, potente o suficiente para transformar uma percepção de comunicação em atenção. No fim do dia, o que eu quero com a frequência é gerar tanta visibilidade que eu consiga a atenção desse consumidor. E claro que aqui a gente precisa ter a frequência exata para encontrar o equilíbrio, porque muita frequência, muita visibilidade de marca acaba se tornando algo negativo na construção de significação de marca.
O cara chato o tempo inteiro me seguindo aqui, né? Então, isso é branding, né? Essa perspectiva de frequência também é branding. Mas aqui a gente está falando dentro de um conceito, de um contexto de rollout, go-to-market e marketing orientado a canais, tá? E cada canal vai ter a sua frequência ideal, né? Para você setar nos seus processos de inserção no seu gerenciamento de campanhas nas plataformas digitais, mídia de TV, assim por diante, tá? O contexto é importante, então não adianta nada eu falar em um contexto equivocado, né? A gente falou muito sobre a importância do contexto e do ambiente nas tomadas de decisão para o cérebro, né? O cérebro transforma a tomada de decisão em ação a partir do contexto, né? Então, o contexto é importante, né? Esses dias eu estava na estrada, na Dutra, e ali tem uma empresa de vidro, né? Pilkington, eu acho que chama, Pilkington, algo assim. E aí tem o outdoor na estrada dizendo, o seu carro provavelmente tem a nossa marca dentro dele, e o carro da frente também. Então, olha que interessante, né? Uma empresa que fabrica vidros para carros, colocou um outdoor na estrada falando sobre carros na estrada, né? Dando essa visibilidade. Isso é contexto, né? Está dentro do carro, onde provavelmente tem um vidro da empresa que produz esses vidros, e tem um anúncio deles, é, é, sem intenção de call to action, sem intenção de vendas efetivas, só dizendo assim, olha, provavelmente no teu carro tem um vidro nosso, tá? Onde você está agora, olha o contexto, onde você está agora, tem um vidro nosso, e provavelmente no da frente também tem, né? Então, isso é contexto, isso é considerar contexto. E o desafio no marketing digital hoje é conseguir imprimir relevância dentro de contextos, né? Então, como a gente constrói essa relação de contextualidade olhando para canais, olhando para Instagram, olhando para rede social, enfim, em qual momento a minha comunicação precisa estar presente no dia a dia do consumidor, tá? E aí a gente vai falar também de uma frente que é de interrupção versus contexto de fato. E aí a frente que eu escolho para construir conteúdo importa, né? A gente fala, por exemplo, de construir um conteúdo num podcast, por exemplo, e trazer a marca como um contexto, por exemplo, você está contextualizando o teu processo de comunicação de marca. Agora, se você só faz investimento em mídia, e mídia é, paga, ela é por natureza, ela tem por natureza o processo de interrupção, né? Você está consumindo um conteúdo aleatório e de repente a tua marca interrompe o consumo desse conteúdo. Isso é interrupção. Será que a minha marca está aparecendo no contexto correto? Então, essa equilibração precisa ser feita para a compreensão de em qual momento e quais canais de marketing eu devo utilizar para trazer mais contexto para a minha projeção de marca, né? E é isso. Quanto mais contextualizada for a comunicação da marca, mais chance de ser lembrada no momento de compra eu tenho. E o contraste, né? Quanto mais impacto de diferenciação a comunicação da marca produzir, mais chance de ser lembrada ela também terá. Contraste é esse processo de diferenciação, né? Com o objetivo de transformar uma percepção. Você está na rede social, scrollando a tua timeline do Instagram, por exemplo, e você percebe muita coisa. A gente percebe muita coisa o tempo inteiro à nossa volta. Mas dar atenção é algo unilateral, unidirecional. A gente vai falar de atenção mais para frente também. Mas a atenção é algo direcionado, unilateral. Não existe dar atenção para duas coisas ao mesmo tempo. O cérebro não funciona assim. Então, o objetivo da marca com a estratégia de contraste na comunicação de marca é transformar percepções em atenção específica, em atenção voluntária, que a gente chama. É, e aí eu faço isso com contraste. Quando eu olho para a comunicação, opa, o que é isso? Isso é diferente. O diferente a gente lembra que é importante para o cérebro, porque algo diferente é algo que o cérebro não tem informação suficiente para entender se aquilo é seguro e confiável para a sua sobrevivência no processo evolutivo, né? Então, a gente aprendeu, a gente herdou isso dos nossos ancestrais primitivos, de que eu preciso dar atenção a algo diferente para capturar o máximo de informações possíveis sobre esse negócio, sobre esse elemento visual, sobre esse estímulo visual, para compreender se ele significa perigo à minha sobrevivência, tá? Então, três elementos super importantes. E aqui a gente vai olhar para três formatos, três maneiras, três
posicionamentos, não posicionamento de marca, mas 3 maneiras que a marca pode se comportar nesses canais go-to-market, no marketing em si, tá? Ele pode atuar como um creator, ele pode atuar como um advisor, ele pode atuar como um educador. E aqui entra esse mix de frequência, contexto e contraste. Então, esse mix entre a maneira com a qual eu intensifico e me apresento para o mercado, através de frequência, contexto e contraste, mas a maneira como eu me comporto, o que eu sou, qual é o meu papel nesses canais de marketing, eu sou um creator, eu sou um advisor, eu sou um educador, esse mix vai trazer essa equilibração na construção de significação positiva no imaginário do consumidor, né? Então, uma marca ela é creator quando ela cria conteúdos e gera conversas em ambientes digitais, né? Ela está criando conteúdo, gerando conversação nos ambientes digitais. As marcas hoje se posicionam como creators, né? Advisor é quando marcas realizam investimentos em mídia para apresentar o produto apto para a transformação do consumidor. Então, ela também precisa investir para gerar essa visibilidade maior do negócio, para a segmentação dela, e aqui ela atua como um apresentador, né? Como, de fato, um advisor dessa marca que representa um produto ou um serviço. E uma outra postura, um outro comportamento é como educador, marcas ensinando algo relevante para a audiência, tá? Não necessariamente tem a ver com o processo de criação, de ser um creator, mas um processo de trazer a construção de educação, de conhecimento, de fato, para a audiência. Isso gera uma construção de significação imediata para a imagem para o consumidor, tá? Quando você tem na figura da marca um educador, um mentor para os seus processos de transformação, isso estabelece, assim, de uma maneira muito preponderante, confiança, segurança e relevância para a marca nessa construção de significação no imaginário do consumidor. É esse mix que vai fazer no processo de marketing, no processo de rollout da minha construção de marca, essa construção de subjetivação. E aqui, importantíssimo, né, para a gente finalizar essa aula, tanto como creator, como advisor ou como educador, a ideia é respeitar e delimitar a construção que eu tive dos meus elementos de marca. Então, aqui os arquétipos entram muito bem, né? Se eu definir um arquétipo criador, eu potencialmente vou usar essa personalidade arquetípica para construir essa persona de marca como creator, como advisor e como educador, né? Então, olha como as coisas vão se conectando e olha como a gente consegue perceber a maneira com a qual eu posso usar os elementos que eu construo no setup de marca para o go-to-market, para marketing de maneira específica. As próximas aulas, a gente vai falar mais detalhadamente sobre cada uma dessas posturas de marketing, tá? E aí a gente vai entrar no detalhe de ações, do que a gente pode, de fato, fazer, né? E tudo isso com o objetivo de gerar disponibilidade mental, que é o que a gente já viu nas aulas de cérebro e que é muito importante para a gente na construção de marca, que é, no momento que eu estou apto para compra, qual é a primeira marca que vem à minha mente? Isso é disponibilidade mental. Isso eu construo com estratégia de marca, com adequação aos canais organizacionais, com adequação aos canais de marketing e com adequação de postura na comunicação. Então, a somatória de branding e marketing, que a gente entendeu que são coisas diferentes, mas quando eu somo essas duas coisas, eu tenho um potencial de gerar disponibilidade mental no imaginário do meu consumidor, ok? Então, a partir de agora, a gente vai olhar para cada uma das posturas de marketing, né? E estratégias e ações para a gente potencializar a conversão de uma tomada de decisão em uma ação de compra utilizando os canais de marketing, ok?